Ok, então agora vamos finalizar o processo do apontamento. Então vamos lá em apontamento, vou escolher a nova ordem. Tenho 90 dela ainda, vamos dizer que eu vou produzir 50. Lembrando que o meu estoque, no momento, está dessa forma. Né? O material todo dessa OF já está reservado. Aqui eu tenho 21 reservado já para a próxima hora de fabricação, a outra que nós abrimos. Né? E eu tenho um recebe 1859. Uma parte já foi para cá e outra parte realmente já foi consumido, que transformou nesse produto que foi apontado. Né? Então vamos apontar agora essas 50 peças. Então 50 kg, desculpa. Então 50 kg, confirmo, e apontou. O que ele fez com o meu estoque? Atualizar a tela. Então ele baixou o material, fez o consumo do material, do processo e jogou e gerou o produto no meu estoque. Né? E assim sucessivamente ele vai fazendo esse processo. Né? Aqui lembrando que eu tenho 19 aqui no meu processo ainda, que eu transferi de um lote para outro, né? Que já está comprometido com aquele lote. Né? Então o que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou apontar as últimas 40 peças desse produto para a gente poder finalizar, enfim, essa ordem de fabricação. Então novamente eu vou voltar no apontamento, vou escolher aqui o F e vou apontar as 40 peças. Ok. O que ele fez nesse momento? Primeiro vamos visualizar o meu estoque, como ficou. Você vê que ele zerou. Eu não tenho nada mais disponível para transferência. Tenho 21 kg reservado e 19 comprometido, que foi aquela quantidade que nós tiramos de uma F e jogamos para outra, que já está comprometido. Né? No caso, está comprometido para qual F? Está comprometido para essa ordem de fabricação aqui. Então, eu tenho 19 kg que estão no processo comprometido para essa ordem. E eu preciso, e tenho 21 reservado, ou seja, eu preciso ainda, para mim conseguir apontar a quantidade total, de transferir 3 kg desse produto, né, para poder finalizar o processo. Então, se eu vier aqui na minha ordem de fabricação e me atualizar a tela, você vê que aquela ordem já sumiu, ela foi encerrada. Ela já não aparece mais na tela. E se eu for analisar o meu estoque, pronto. Então o que acontece? Ó? Entrou a 100 peças no audit, os 19 quilos que estavam no PROC foram via transferência, eu tirei de uma UF e joguei para outra, estão lá agora. Né? Eu ainda preciso transferir um pouco, porque não tem ainda o suficiente. E eu tenho reservado já 21. Que ele, quando eu abri a ordem de fabricação, ele já reservou para essa ordem de fabricação. Ok? Então o que eu posso fazer agora? Posso apontar esse produto. Eu não terei saldo suficiente para produzir ele. Né? Não vou, porque ainda falta um pouco. Eu vou demonstrar para que vocês possam visualizar isso. Então, se eu for no apontamento, vou abrir um novo apontamento, escolher a OF, no caso são 20 peças. Então, tem que, se eu colocar aqui 20 quilos, ele dá que eu não tenho saldo suficiente. Porque não tenho saldo suficiente desse produto ainda. Ok? E uma outra coisa, né, vocês percebam que o que acontece? Como eu fiz uma transferência desse produto, deixa eu abrir aqui a tela. Como eu fiz a transferência desse produto, o que ele fez, né, nesse momento? Ele ficou reservado 21 peças. Se eu for lá no meu estoque consultar, essa reserva ele fez automática quando eu abri a ordem de fabricação. Ele já fez a reserva. Né? Porém, dessa reserva que ele transferiu daqui para cá, separando o material, como eu fiz uma transferência de 19 quilos para essa ordem de fabricação, é como se eu não precisasse, eu ainda estou sobrando aqui 19. Né? Então, por que sobrando?
porque não precisaria mais o meu almoxarifado transferir essas 19 peças. É que no processo, eu vou ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu vier aqui e transferir, né, vamos pegar uma etiqueta aqui desse material aqui, dá licença só um pouquinho, vamos pegar uma etiqueta, vamos pegar essa etiqueta por exemplo, e eu vou transferir 3 kg para aquela ordem de fabricação. Então aqui é a nova ordem, né? Então, vamos ver aqui o número da nova ordem. É a ordem 35736. Não, desculpa, essa é a antiga. A nova ordem é 35737. Então vamos lá. 35737. Ok. E aqui a etiqueta. Marcar o parcial, porque senão ele vai transferir tudo. Então, desses 1880, eu quero transferir apenas... Tá faltando 2, né? Vou ver no meu estoque. Tá faltando 2. Eu preciso de 21, tenho 19. Então eu vou transferir 2 kg. Ok. Confirmo. Pronto, fez a transferência de 2 kg do processo. Vamos ver como ficou agora? Se eu for na tela do meu estoque, eu estou com 21. Então o que ele fez? Ele tirou 2 que ele tinha reservado, né? Daqueles 21 que ele tinha reservado, ele tirou 2. Por quê? Porque 19 ele já tinha. Então o que está acontecendo? Está sobrando 19 aqui agora. Se eu for ver aqui na tela do estoque, desculpa, e mandar atualizar a tela. Eu tenho reservado 21, comprometido 21. Porém, aqueles 19 que estão na reserva estão sobrando, porque vieram de uma transferência de uma outra OF. Ele não está disponível aqui para transferir, porque aquele material, eu não tenho nenhuma outra ordem de fabricação para transferir, mas ele está sobrando. O que vai acontecer agora? Vamos apontar para a gente ver como é que ele vai finalizar esse processo. Então, vou apontar a ordem de fabricação agora. 35737, a quantidade de 20. E confirmo. Pronto, apontou. Olha o que ele fez com o meu estoque. Vejam que tinha 19 e 21 aqui. E aqui 1859. Se eu atualizar agora, ele zerou o meu processo e eu continuo ainda com 19 teoricamente reservado. Então essas 19 peças aparentemente ainda estão reservadas no meu estoque. Vamos ver se ele encerrou a ordem de fabricação. Encerrou. Eu percebo que existe um problema aqui, né? Na verdade eu vou precisar dar uma olhada nisso. Qual é o problema? Sempre que eu faço uma transferência, né, se fizer uma transferência de uma OF para outra, esse saldo vai acabar sempre sobrando aqui no reserve lote. Então eu vou precisar dar uma olhada nisso para tentar modificar isso, deixar isso de uma outra forma na hora de fazer a transferência. Eu vou dar uma checada nisso, depois eu dou uma posição para vocês. Mas enfim, com exceção desse processo de transferência que eu vou dar uma olhada, o restante do processo já está ok. Você vê que ele está transferindo manualmente, está fazendo normalmente as transferências, né? E tem toda a movimentação do estoque. Né? Se a gente for analisar o estoque, então se formos analisar o estoque, a gente pode vir aqui em estoque, Cardex, e aqui eu teria, vamos filtrar aqui dia 19/8, e eu teria aqui todas as movimentações para a gente poder entender quais são as movimentações que ele faz. SLR e ELR é saída de reserva. É quando ele faz uma reserva de estoque. Eu gero uma ordem de fabricação que ele vai lá e compromete o meu estoque. SCL e ECL é o comprometimento do meu estoque. Aqui, por exemplo, ele fez um comprometimento, se eu for dar uma olhada para cá, devido ao encerramento. Eu fiz um encerramento de uma OF e aí ele fez um comprometimento de estoque. Então, quando eu comprometi a OF, ele foi lá e
e comprometer. Na verdade, ele está cancelando um comprometimento. Né? Você vê que o material aqui ele sai do processo e volta. É uma OF que tinha aberta, né? Antes de iniciar os testes, eu fui lá e encerrei ela. Então ele voltou o material para o recebe. E assim sucessivamente ele vai fazendo esse processo, né? De estar sempre encerrando a ordem de fabricação, de transferindo o material no caso do encerramento. Aí de novo aqui a saída de reserva. Uma coisa interessante é que sempre que ele faz a reserva, ele vincula, né, para qual produto que é e fica vinculado também à ordem de fabricação. Aí um tipo diferente, né, que esse saída compromete estoque na UF, esse SCE e o ECE. Esse movimento ele acontece quando existe a transferência realmente do coletor. Né? Você vê que inclusive ele vincula aqui ó, qual foi a etiqueta que fez aquela transferência. Ok? E saída de materiais normais, o restante é o processo normal mesmo. Então nós temos aqui a transferência via etiqueta, a reserva, né, e o comprometimento do estoque. Lembrando que esse comprometimento ele é feito quando eu faço um processo de apontamento. Né? Quando eu aponto, o que ele faz? Antes dele fazer quando eu faço uma transferência de estoque, ele tira do local. Né? Vamos pegar aqui um exemplo, que não seja encerramento. Aqui foi o primeiro processo. Ele fez uma reserva de lote. Então abriu uma OF e ele foi lá e reservou. Então o que ele fez? Ele tirou o material do recebe e jogou para o reserve. Depois existe um outro momento onde foi a transferência real. O que ele fez? Ele tirou o material do reserve e jogou para o recebe. E depois... deixa eu só analisar essa transferência. Desculpa. Essa aqui foi a quantidade. Deixa eu só entender aqui o que ele fez aqui. Primeiro ele fez a reserva. Ok. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o índice aqui. Para a gente poder entender. Então aqui, ó, primeiro foi o momento da reserva. Eu gerei uma ordem de fabricação, ele fez a reserva, tirou do reserva, do recebe, uma saída e jogou para a reserva. O segundo processo, você percebe que estão todos com os mesmos índices. O que quer dizer? Ele fez tudo isso de uma vez só. Então quando eu fiz a transferência de 120 peças, o que ele fez? Ele tirou 120 do recebe, jogou 120 para o PROC. E ao mesmo tempo que ele fez, porque ele teoricamente ele não podia tirar 120 do recebe, ele já tinha tirado na reserva, ok? Então o que ele fez? Como eu estou reservando, separando uma quantidade maior do que a quantidade que está reservado, o que ele fez? Ele tirou 120 daqui, jogou 120 para o processo, e aí ele tirou 101 peças lá do meu reserva lote e voltou para o recebe. Ok? Então é como se ele estivesse tirando do recebe só a diferença, né? Então o que ele fez? É como se ele tivesse pegado aquela quantidade que ele tinha transferido do recebe para o reserve lote e voltado, e aí depois agora transferindo a quantidade total que foi transferido. Como a reserva foi 101 e a transferência foi 120, ele devolveu 101 para o recebe e depois fez uma saída de 120. Aí teve o apontamento e o consumo. E depois sucessivamente ele vai fazendo essa alocação. Ou seja, sempre que eu transfiro uma quantidade maior do que a quantidade que eu preciso, ele vai estornar a quantidade que ele reservou e fazer uma nova saída com a transferência total que está sendo solicitada. Ok? Então é isso, deem uma olhada, façam alguns testes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.